Iniciar. Muito bom estar aqui hoje falando desse assunto, né? Falar de segurança do paciente é sempre importante, é sempre um assunto relevante, né? Nós, como profissionais de saúde, né? Eu acho que seria até bacana a gente colocar aqui no chat, se não tem alguém que não seja enfermeiro. A Thaís é biomédica, né? Mas se não tiver, se todos forem enfermeiro, tudo bem. Mas se não tiver um enfermeiro aí, coloca para a gente poder saber. Por quê, gente? Segurança do paciente é uma meta, não só dos enfermeiros, não só da enfermagem, mas da equipe multi, né? De todos que atendem aí o paciente, tá? E hoje a gente vai trazer um pouquinho aqui sobre as 6 metas internacionais de segurança do paciente. Um assunto, né, que todos os dias a gente escuta falar, todas as instituições trabalham muito, né, aquela figura das 6 metas da OMS, mas a gente vê ainda muitos gargalos no nosso dia a dia, quando a gente, né, vai realmente sentir na prática, né, essas metas, né? Então, é um trabalho de formiguinha, né? A gente recentemente aí fez uma aula essa semana sobre eventos adversos com a Tati, e nessa aula a gente abordou muito essa questão da cultura de segurança do paciente. Então, muitas das vezes, você tem a cultura, ela vem do trabalho de formiguinha, do dia a dia, de tudo aquilo que você discute e aquilo que a instituição está disposta, né, a mudar, a trabalhar para que então a gente tenha aí um ambiente mais seguro para todos os pacientes. E não tem como a gente falar de cultura de segurança sem eu pensar em 6 metas, né? Começar pelas 6 metas. Existem várias barreiras de segurança que a gente pode trabalhar dentro da instituição, mas a OMS ela já foi muito sábia, né? Ela falou: olha, vamos começar por essas, que essas aqui você já vai conseguir ter um olhar diferenciado e vai conseguir aí trabalhar de uma forma mais segura e ofertar uma assistência mais segura para o seu paciente, tá bom? Deixa eu só liberar 2 pessoas. Priscila, seja bem-vinda. Thaís retornando. Vamos lá. Então, eu deixei aqui, né, a figurinha das 6 metas. E quando que foi criado, né, essas 6 metas de segurança do paciente? Foi lá, gente, em 2006, tá? Em 2006, meu slide não está passando, vamos ver aqui, passou. As 6 metas, elas foram criadas, né, numa parceria entre a Joint Commission, tá, internacional, que é uma das principais organizações aí que existem para pesar por padrões mesmo de segurança do paciente, tá? E ela fez isso em parceria, então, com a Organização Mundial de Saúde, lá em 2006, tá? Então, quando a gente pensa nessas 6 metas, o que vem logo à nossa mente? A identificação correta desse paciente, né? Melhorar sempre, né, a todo momento, a eficácia da comunicação, tá? Melhorar a segurança dos medicamentos de alta vigilância, aí entra a segurança medicamentosa, a gente vai falar um pouquinho de cadeia medicamentosa. Assegurar as cirurgias com local de intervenção correto, procedimento correto e o paciente correto, tá? Reduzir o risco de infecções associada aos cuidados de saúde, reduzir o risco de dano ao paciente decorrente de quedas e lesão por pressão, tá? Então, a gente vai trabalhar essa noite com essas 6 metas, tá? Que já são definidas aí em 2006, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Hoje o que a gente vai abordar aqui, gente, não dá para ser algo muito complexo, né? Porque o tempo também não vai nos privilegiar, mas eu vou trazer de uma forma resumida aí um adendo para todas elas, para que a gente possa sair daqui refletindo e pensando no que eu já tenho na minha instituição, no que eu realmente faço na minha instituição e no que eu posso melhorar, tá? Quando a gente fala de 6 metas, é um trabalho contínuo, né? A gente precisa ter indicadores para medir o resultado da implantação de 6 metas. Não adianta só eu falar que eu identifico corretamente meu paciente se eu não consigo medir isso de fato, né?
Então, precisa ter todo um gerenciamento dessas metas para saber se as barreiras que você colocou, se os protocolos que foram definidos na instituição, eles realmente estão causando impacto e reduzindo aí eventos adversos, né? O Ministério da Saúde, ele instituiu em 2013 o Programa Nacional de Segurança do Paciente, né, que define diretrizes importantes sobre essas metas, tá? Que é o que a gente vai falar um pouquinho. Mas por que então elas foram criadas? É muito óbvio para a gente, né, gente? Quando a gente fala numa assistência de enfermagem, paciente que vai até o hospital, a gente tem vários estudos aí que fala que andar de avião é mais seguro do que você ir para um hospital, para você passar por uma sala de medicação, para você passar por um procedimento cirúrgico. Por quê? Nós ficamos muito vulnerável ao outro. Né? Então, a gente depende que o outro, quem está executando, ele saiba de fato tudo que ele precisa fazer, que ele tenha muita consciência, responsabilidade, tá? E atenção para executar qualquer ato dentro do hospital. Então, assim, a gente fica muito vulnerável a um outro profissional, tá? Eu falo que quando eu vou, né, graças a Deus eu preciso muito pouco, né, de cuidados médicos, mas quando eu vou, eu fico muito apreensiva, né? E eu não sei se alguém aqui já passou por isso, mas parece que o profissional de saúde, parece que ele atrai algumas coisas para ele que, de fato, é algo que a gente não consegue explicar, né? Mas, enfim, essas metas, né, quando elas foram criadas realmente com esse objetivo de você trazer mais segurança, você instituir padrões globais para que você aumente a segurança do paciente em qualquer ambiente ali que o paciente se encontra dentro do hospital. Então, muitas das vezes, eu já escutei assim de aluna, tem que ter as metas de segurança somente no pronto atendimento, porque lá é o lugar que tem mais pacientes graves, só na UTI. Falei, não, gente, qualquer lugar tem que trabalhar com metas de segurança. Isso é a nível ambulatorial, isso é SF, isso é uma terapia intensiva, centro cirúrgico, porque o paciente ele corre risco e ele está exposto a riscos assistenciais em todo o âmbito hospitalar, tá? Então, essa prática da assistência segura, ela vem para eliminar alguns comportamentos, né, de profissionais nossos, do nosso dia a dia, que a gente executa muitas das vezes sem pensar, sabe? Ligamos o piloto automático, e isso é isso que deixa o paciente muito vulnerável, e não só o paciente, o profissional também, tá? Então, elas existem para que a gente diminua os danos aos pacientes, como quedas, erros durante um procedimento cirúrgico, administração incorreta de medicamentos, entre outros, né? Quem nunca ouviu, né, ou quem nunca assistiu, né, no noticiário, um evento, né, algo que aquele paciente entrou ali para realizar um procedimento e ali, decorrente desse procedimento, ele adquiriu uma infecção hospitalar, decorrente desse procedimento, uma medicação foi feita de maneira errada, e esse paciente, então, fez o quê com a internação dele? Era uma cirurgia onde ele tinha ali uma previsão de alta em 3 dias, né? E decorrente desse evento que aconteceu, a permanência dele no hospital passou para 10 dias, porque daí ele teve que tomar mais antibiótico, aí ele teve que sofrer radiação, ele teve que ser mais invadido. Então, tudo isso é o quê? É você definir melhores barreiras, né? E quando a gente fala de barreiras, né, a gente tem que pensar que tem várias barreiras, né? Tem barreiras que elas são relacionadas a pessoas, tem barreiras que são relacionadas a insumos, tem barreiras que são relacionadas a uma melhoria no ambiente físico. Então, a gente precisa sentar e discutir essas barreiras para minimizar ao máximo, né, o evento para o paciente, né? Recentemente, a gente está aí na mídia vendo vários eventos, né, que aconteceram. A gente até discutiu essa semana sobre o evento da menina que foi de Jacareí, né? Que teve uma queimadura grave. Já era uma paciente grave, mas esse evento acabou prejudicando ainda mais, né, o andamento da internação dela. Veio a óbito. Eu confesso que eu não li o desfecho, não me aprofundei muito, mas a gente sabe que teve um evento aí grave,
né? Eu não sei se esse evento foi o que ocasionou o óbito dela, né? Eu acho que ainda está em investigação, mas foi um evento grave. A gente teve também um evento que eu vi, foi no Instagram, eu vi algum noticiário, também não me aprofundei, sobre uma gestante, né, que foi ganhar neném, fez o parto, e parece que quando ela acordou, ela estava com uma mão amputada. Então, assim, acho que nos dias de hoje, para o entendimento que os profissionais de saúde têm, e assim, né, hoje, gente, eu acredito que as nossas desculpas, elas diminuíram muito, porque a internet tem coisa ruim, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa, tem, sabe, muitos profissionais bons na internet, muitos sites bons, que eles trazem informação, né, que eles estão ali despejando informações, conteúdo ouro mesmo, de graça. Então, o que precisa? Precisa a gente realmente assumir esse compromisso, né? Colocar o paciente lá no centro do cuidado, entender que ele é a razão para que tudo se movimente dentro de um hospital e eu me aprofundar nisso, né? O que eu não posso é ficar com as desculpinhas de que eu não sabia, eu não sabia que isso podia ser feito, eu não sabia que isso era um evento, eu não sabia que se eu pegar uma medicação e eu não conferir o rótulo da medicação, não saber o lote, validade, isso implica em alguma coisa para o meu paciente? Implica. Então, eu entendo que hoje a gente não tem mais desculpa, né? Eu acho que antigamente a gente tinha para pegar informação, né? Quando eu fiz faculdade, eu ia para a biblioteca. Então, muitas das vezes, eu não tinha internet naquela época, não tinha, né? 2000 não tinha internet. Me formei em 2000. Mas de 96 que eu entrei, eu ia para uma biblioteca e lá eu tinha que devorar livros, né? E livros grossos, grandes, que eu tinha que ali ficar filtrando a informação, né? O Rivael deve estar aí, o Rivael também deve ter sido, né, biblioteca. E eu leio livros até hoje, né? Mas o que que o que que eu tiro, né? Eu vejo que hoje a informação ela está mais rápida e ela está mais acessível. Então, hoje a gente não tem desculpa para se desenvolver, tá? E eu já quero dar parabéns para vocês que estão aqui hoje, porque hoje vocês estão aqui para se desenvolver e isso é um diferencial, gente. Isso é um diferencial, tá? Então, eu vou começar a falar um pouquinho. A Tati entrou? Sim, estou aqui. Tudo bem? Quer falar alguma coisa? Eu estou falando aqui, ó, que eu entrei, Tati, mas eu não estou conseguindo ver a minha imagem aqui no Zoom, estou só vendo as pessoas entrando. Mas se você quiser colocar alguma coisa, Tati, Thaís, por favor. Teve uma pessoa aqui, a Adriana, falou: não sou enfermeira. Que legal. Adriana, o que que você é? Se quiser escrever no chat para gente. Olha lá, o Rivael. Com certeza, biblioteca todos os dias para não levar bomba. Era isso, essa era a minha realidade também. Adriana, depois escreve para a gente o que que você é. Tati, Thaís. Estamos aqui, não, exatamente isso que você falou. Eu acho que hoje já não cabe mais desculpas para a gente continuar tendo comportamentos, né, ultrapassados, vamos dizer assim. Para mim, considero como um comportamento ultrapassado. Eu também sou da época da biblioteca. Eu também fiz faculdade numa época onde não tinha internet já, mas não era como é hoje. Enfim, e não era desculpa para a gente ir atrás do conhecimento, como você bem colocou. Hoje a gente tem acesso a uma enxurrada de informações e hoje, na verdade, só não se atualiza, só não sabe, né? Quem realmente não tem interesse. Então, por exemplo, hoje, todo mundo está aqui, né, no domingo à noite, onde todo mundo poderia estar curtindo o final do domingo, descansando, quer dizer, se proporam a estar aqui, a discutir um pouquinho o assunto. Então, isso é o que leva, né, é o que coloca as pessoas em posição de destaque no mercado de trabalho. É isso aí. Thaís. De acordo, pessoal. Parabéns, como a Camila pontuou, e a Tati também, por estarem aqui nesse dia de hoje para falar de segurança do paciente. E não tem mais desculpa mesmo, tá? Não sabia, não cola. Com certeza. Bom, gente, vamos começar então pela primeira meta, tá? A primeira meta sem dúvida, é a mais importante, é o que dá o início para tudo que a gente vai realizar com esse paciente dentro das instituições, né?
é saber identificar os pacientes, né? Então, o que o Ministério trouxe? Ele pediu que, pelo menos, a gente tivesse 2 identificadores, tá? Então, assim, tem hospital que trabalha com nome completo e data de nascimento. E quando a gente fala nome completo, gente, não é abreviar nada, não. É nome completo e data de nascimento. Tem hospital que trabalha com 3 identificadores: nome completo, data de nascimento e o nome da mãe, tá? O mínimo é 2. O que não dá é para a gente trabalhar somente com nome completo ou só com a data de nascimento do paciente, tá? E por que é importante eu identificar? Gente, vamos pensar. O paciente, ele está entrando, né? Eu preciso saber desse acesso dele dentro da minha unidade e eu preciso saber quem ele é, porque se no momento, qualquer momento, ele tiver lá, né, qualquer, né, situação onde ele fique desacordado, ele não consiga me passar esse nome e eu não consiga saber quem ele é, tá? Digamos que ele vai para uma ressonância magnética, ele tem um pedido médico com o nome dele completo e data de nascimento, mas a identificação dele está com outro nome e outra data de nascimento. Então, assim, eu preciso cruzar as informações. Por isso que a informação, a identificação do paciente, ela é o principal. Ela precisa ter um olhar cuidadoso. E, assim, no meu modo de pensar, tá? Ela não é cara de se colocar. E a gente ainda vê, né, de se implantar. A gente vê ainda algumas instituições que não trabalham com uma identificação segura, tá? A gente sabe que tem aí as pulseiras, né, onde você então faz um lacre com o nome do paciente, com os identificadores que o hospital definiu, né? Essa pulseira ela é mais segura no sentido de o paciente não vai perder, não vai retirar, e mesmo assim eu vou ter que estar orientando ele, né, sobre isso. Agora, a etiqueta, ela é uma forma de identificar? Sim, ela é, mas ela corre riscos, né? Pode sair da roupa do paciente, o paciente pode encostar, pode molhar. Então, assim, existem outras questões por trás disso. E, de repente, eu não consiga manter esse paciente identificado seguramente do início até a saída dele da unidade. Então, isso, a meu ver, é uma das metas mais importantes, né? E uma coisa que eu gosto sempre de falar, né? Eu trabalhei muitos anos em UTI, e eu lembro que, às vezes, a gente admitia alguns pacientes que eles tinham um braço um pouco mais gordinho, uma circunferência de punho um pouco mais esse maior, né? Tanto de membros superiores e de membros inferiores. E uma vez uma funcionária falou assim: vou identificar o leito, só o leito. Ótimo, o leito tem que estar identificado, mas não dá para ser só o leito. Por quê? O paciente, digamos que aquela cama ela se movimente e saia daquele box e vá para um outro box. Eu não estou, né, levando o paciente identificado, a identificação dele ficou lá no leito apenas, né? A identificação do leito é uma barreira a mais para que as coisas aconteçam de forma segura, mas o paciente ele precisa estar ele identificado, tá? Então a gente precisa facilitar isso. E precisamos facilitar também a identificação de alergia, tá? Por exemplo, que é muito importante eu saber no momento que esse paciente entra na unidade se ele tem alergia a alguma medicação, tá? Então, alguma medicação ou alguma outra coisa. Ele informando isso, fica muito mais fácil da gente ter isso identificado, tá? Então, é também uma barreira que ajuda muito você evitar de paciente alérgico a uma dipirona, você ir lá e aplicar a dipirona. Apesar da gente ter que, né, tudo, a gente vai falar um pouquinho da comunicação, tudo tem que ser questionado, tudo tem que ter sempre várias checagens para que a gente garanta que o paciente, então, não receba nenhuma medicação que ele tenha uma alergia ou não. Pode falar, Tati. Camila, sempre bom essa ponderação, né, que a gente precisa considerar o perfil da instituição. Então, como você falou, a gente precisa pensar que, no caso, a gente sabe que a obesidade é um problema de ordem mundial, né, uma doença crônica, e que a gente sabe que atinge um número grande hoje de profissionais, de pessoas. Então, quando a gente faz o protocolo de identificação segura, a gente precisa conhecer o perfil, certo? Da onde nós estamos inseridos. Por exemplo, se eu trabalho num hospital que faz cirurgia bariátrica, a gente precisa, né, já se atentar.
todos deveríamos pensar que, né, considerando ser uma epidemia, né, a questão da obesidade, que a gente já deveria se antever em relação a esse risco, né, de não identificar corretamente esse profissional, esse paciente. Da mesma maneira, a gente não pode esquecer, por exemplo, dos grandes queimados, que existe também uma maneira diferente da gente fazer a identificação. E uma outra coisa que às vezes acaba passando despercebido na identificação é quando o paciente solicita a utilização do nome social, né? Então, como é que a gente vai trabalhar com isso? Isso deve estar alinhado, né, junto ao protocolo de identificação segura do paciente. A gente não pode esquecer, né? Fora o gemelar. Então, tudo isso precisa estar dentro do protocolo de identificação de acordo com o perfil da organização. Perfeito, Tati, é isso mesmo. Você tocou num ponto muito importante, né? Sobre o nome social. Isso, gente, isso já tem alguns anos, né? Grandes instituições aí já utilizam e a gente precisa amadurecer isso e ter um protocolo muito bem definido acerca disso, né? Thaís? É só para complementar o que a Tati pontuou, a gente tem que também pensar naquele público, por exemplo, pacientes autistas, né? Então, ele não se sente confortável, por exemplo, com a utilização de pulseira ou colando alguma coisa. Então, tem que pensar de maneira personalizada mesmo no público e viabilizando a segurança do processo. Não somente do paciente, como tudo que vai envolver o paciente ali dentro. Exame, medicação e etc. Então, a identificação segura aí é um ponto fundamental dentro dessas metas. Uhum. Você tocou também num ponto muito importante, que é essa questão do autismo, né? Trabalhando em ambulatório, né, a gente vê que e ambulatório pediátrico, você atende muitas crianças, né? E realmente tem algumas particularidades do comportamento, né, de algumas crianças, onde a gente não pode criar situações para deixá-los mais nervosos, mais ansiosos, e muitas das vezes a pulseirinha é um motivo ali para deixá-los ansiosos, mais irritados. Então, a instituição, com certeza, ela precisa definir ações para que você mantenha esse paciente identificado de forma segura, mas que também você trate ele de forma individual, né? Pensando nessas questões mesmo, né? E é muito bem colocado, porque recentemente passei por isso e sei que isso é um diferencial importante. A saúde mental, a Tati colocou. Muito bem, muito bom. Opa! Voltar aqui. Agora a gente vai lá para a meta 2, tá? A meta 2 é melhorar a comunicação, né, gente? Melhorar a comunicação efetiva. E aqui entra afetiva, entra comunicação assertiva, você realmente ter uma comunicação clara, né? E, assim, a comunicação, ela é importante porque o tempo todo a gente está se comunicando, né? E isso é muito bom que aconteça de fato, para que a gente consiga, né, cumprir todo o projeto terapêutico do paciente, que o meu colega entenda de fato. E é uma coisa que a gente tem sempre que pensar: a comunicação ela não é só verbal, né? Essa comunicação também é escrita, né? E você precisa estar com isso muito bem definido. Tem alguém com o microfone aberto? Vou pedir só para fechar, gente. Por favor. Oi? Acho que não tem, amor. Deixa eu ver quem que tá aqui com o microfone aberto, só para fechar. Ele tá no fundo, tá no Faria. Calma aí, menina. Vocês estão vendo, gente? Pedi só para deixar o microfone fechado, por favor. Bom, então a comunicação é desenvolver uma abordagem para melhorar isso entre os prestadores de cuidado, estabelecendo uma comunicação efetiva, oportuna, precisa, completa e que ela seja compreendida por quem vai receber essa informação, tá? Camila, só um instantinho. Andréia Policlima, por gentileza, se puder fechar o microfone. Andréia. Deu, né? Aí. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Comunicação de resultados de exames críticos por telefone, né? Então, quando você trabalha numa instituição que você tem esse protocolo
né, definido, você tem lá um sistema de alerta para um resultado, né, de um exame, seja ele laboratorial ou um exame de imagem, e você precisa comunicar, então, o setor correspondente que esse exame está alterado, para que, então, seja feita a conduta e o médico chegue a esse resultado mais rápido e consiga já intervir nesse paciente, tá? Então, ali precisa ser uma comunicação muito bem, né, cuidadosa, você precisa ter uma comunicação completa, precisa, e você precisa comunicar esse receptor e ele precisa entender que aquele é um resultado crítico e que ele precisa chegar com essa informação, né? Seja ela definida, escrita a prontuário, isso depende do protocolo da instituição, ou ela mesmo verbal para esse médico que fez a solicitação, enfim, está nos cuidados desse paciente. Então, esse é um exemplo muito claro. Eu trouxe aqui também um outro exemplo, que é a questão da prescrição verbal, gente. Quem trabalha em hospital sabe que isso muitas das vezes acontece, né? Acontece no sentido de o médico está em algum outro procedimento, está em algum horário de descanso e a enfermagem aborda por uma queixa do paciente e ele faz uma prescrição verbal. Isso precisa ver até onde está no protocolo da instituição para ver se vai acontecer dessa forma, né? Eu entendo sim que nas situações de emergência pode-se ter uma prescrição verbal, né? Desde que isso seja muito bem definido, né? Então, nesses casos, o que precisa ter? Uma comunicação muito clara, né? Assim que o médico prescrever verbalmente, a enfermagem, né? Quem está recebendo essa informação precisa repetir, ter uma checagem, né, uma dupla checagem e saber se realmente o que ela entendeu é aquilo que foi prescrito, para depois, então, ela partir para a ação daquilo que foi solicitado, tá? Isso é muito. Quem colocou aqui? Tati colocou, é necessário colocar para membros amputados. Isso voltando com a definição da identificação segura. Muito bem. Então, essa é uma questão, tá? Aí eu coloquei aqui também um outro momento que a gente utiliza muito, né, que é a comunicação, que é a passagem de plantão, né? Então, assim, o ideal é que a instituição tenha um instrumento próprio, uma ferramenta para ela utilizar para fazer essa transição do cuidado. Eu coloquei aqui um exemplo do SBAR, né, que a princípio ela foi uma ferramenta que ela não foi feita para a área da saúde, ela foi descrita para militares, entre a comunicação dos oficiais dentro de submarinos, né? Aí, em 2002, teve um médico, né, o médico Michael Leonard, e ele descreveu, né, essa ferramenta como sendo uma comunicação para as equipes de resposta rápida. E a partir de então, essa ferramenta ela foi passando por alguns aprimoramentos e viu que ela serve muito para a área da saúde, para a gente poder fazer o quê? Uma transição de cuidado efetiva, tá? A gente sabe que quando eu retiro um paciente de uma unidade crítica, ele vai para uma enfermaria, eu preciso ter um instrumento que caminhe com as informações do paciente. O que ele recebeu na terapia intensiva? Vou dar um exemplo aqui, tá? Se ele recebeu concentrados, o diagnóstico, se ele está sendo transferido com alguma lesão por pressão, se ele está precisando de oxigênio, quais são as medicações que ele está recebendo. Então, tudo isso tem que estar descrito no instrumento para que o quê? Quando ele chega nessa unidade, esses cuidados, eles continuem, eles não se percam, tá? Isso, gente, serve até para passagem de plantão que a gente faz entre uma unidade mesmo, entre os colegas, né? Eu estou passando meu plantão para o meu colega que está chegando. Tudo isso, eu preciso ter uma comunicação muito clara, escrever ali um instrumento que faça essa transição de cuidado ali. E depois eu vou ter que passar o meu plantão também e a minha, né, a conduta, a prescrição de enfermagem para o meu colaborador técnico. Então, a comunicação ali, ela também precisa ser muito clara, eu preciso ter certeza que o que eu falei, ele entendeu, não ficou dúvidas. Eu gostava muito de fazer assim, passava o plantão para o meu colaborador, né, porque vai ficar comigo, a equipe que vai ficar comigo, e eu gostava de ouvir de um por um se ele tinha entendido realmente. Ele ia repetir junto comigo todos os passos daquilo que ele executar naquele plantão. Para quê? Para que eu tivesse certeza que ele entendeu, que não ficou nenhuma dúvida acerca dos cuidados que a gente precisa, que ele ia precisar executar naquele dia, tá? Eu trouxe aqui, ó,
esse modelo, gente, eu achei bem bacana, peguei ele até do Instituto, tá, Brasileiro de Segurança do Paciente, que é também um site muito bacana, tem bastante informação bacana, tá? E aqui o SBAR, tá? Então, aqui, né, como que a gente avalia ele? Aqui eu vou trabalhar a situação, um breve histórico, então vai ter no meu SBAR, nessa transição de cuidado, o histórico do meu paciente, a historinha dele, tá? A avaliação e a recomendação. Então, assim, aqui eu conto uma história, tá? De tudo que aconteceu com o meu paciente, o que aconteceu com ele, qual foi a conduta que ele recebeu e como que ele está indo agora, né? E quais são as recomendações que são necessárias para que ele continue, né, durante o tratamento dele e, por fim, a alta, tá? Então, assim, aqui é uma ferramenta simples, na minha opinião, tá? Fácil de implantar, não é difícil, né? É sempre importante a gente falar que tudo isso que está sendo dito aqui, gente, envolve muito treinamento, é força-tarefa da educação permanente, da educação continuada, né? A gente não consegue somente em uma reunião para se tratar 6 metas de segurança, definir tudo e achar que tudo vai acontecer lindo, maravilhoso, porque não vai, né? Então, todos os dias, né, tem que ter aí no cronograma da educação permanente uma forma de você desenhar essas 6 metas, né? Criar times mesmo, né, de pessoas que multipliquem isso na instituição para te ajudar a efetivar todas essas metas, né? Porque são coisas que a tendência é que se melhore, que cada dia mais a gente consiga trabalhar isso com mais clareza, né? Deixar as meninas complementar, Tati, Thaís. Aqui na comunicação efetiva, né, como a Thaís colocou lá no chat, com certeza ainda é uma das metas que as organizações mais têm dificuldade, sabe? E eu entendo que um pouco da dificuldade vem pela falta de conhecimento, né, pela falta de, até mesmo de correr atrás um pouquinho de informação, porque às vezes elas ficam assim, nossa, mas por que eu tenho que ter um protocolo de comunicação efetiva? Mas o que eu vou colocar no protocolo de comunicação efetiva? Então, quer dizer, aqui você trouxe 2 pontos primordiais, que é a passagem de plantão de maneira sistemática e padronizada, e a transferência de informação no sentido de transferir cuidado, né? Eu vou transferir cuidado. Então, toda vez que o meu paciente ele é transferido entre uma unidade e outra, internamente ou externamente, a gente deve aí ter um formulário, né? Um instrumento de suporte. Eu falei um formulário, mas geralmente é um formulário com uma ferramenta dentro dele, né? Porque existe método, não é algo que a gente tirou da nossa cabeça. Perfeito. Mas existem outros 2 pontos que a gente deve considerar aqui na comunicação efetiva. O primeiro é a questão do preenchimento correto e completo do prontuário, porque o prontuário ele é a maior ferramenta de comunicação dentro da organização. Então, a gente sabe que aí está o primeiro gap e mais importante, porque a gente não preenche o prontuário de maneira completa e correta, não é? A gente sempre acaba ficando alguma coisa, ou fica muito naquele sentido do Ctrl+C e do Ctrl+V, né? Então, fica aquela coisa repetitiva e que a gente muitas vezes não consegue enxergar realmente a linearidade da linha do cuidado. E o outro ponto que é alinhado ao prontuário é a questão da padronização de siglas e abreviaturas dentro da organização. Então, isso está alinhado ao protocolo de comunicação efetiva. Porque a enfermagem, eu estou falando da enfermagem por ser enfermeira, a gente é rainha de criar as coisas, a gente cria, não é? Eu estou trazendo a responsabilidade para mim, porque sou enfermeira, não vou cutucar outra categoria profissional, porque a gente vê a quantidade de siglas e abreviaturas que a gente cria. E toda organização deve ter um siglário, né? Ou seja, as siglas padronizadas. Só aqui a gente já tem 4 diretrizes, né? 4 tópicos para colocar diretriz de comunicação efetiva dentro da organização. Então, realmente temos muito que caminhar aí nesse sentido. Você sabe que, ó, eu vou falar uma coisa, né? Eu sou da turma que a gente passava plantão pelo telefone. Gente, quando eu entrei para trabalhar em hospital, em 2000, a gente passava plantão por telefone. Então, vocês imaginam, né, o desafio como era. E, assim, muitas das vezes, tá, eu já passei por eventos assim, de ter pacientes com exames cancelados,
porque eu informava que era jejum, mas o outro lado não entendeu que tinha jejum. E daí também o prontuário não foi visto. Aí o paciente comia. Se ele não ficava em jejum, ele perdia a chance de fazer um procedimento, tá? Então, eu já passei por situações assim, e eu falo para vocês, até que a gente implante um método, né, uma ferramenta, a gente acha que vai ser muito mais complicado, mas não vai. Quando a gente fala de meta, né, de segurança para o paciente, eu penso também que é muito meta de segurança para nós profissionais, né? Porque quando eu escrevo e eu faço uma transição do cuidado, onde eu escrevo e depois eu conto para o meu colega como que vai ser isso, fica tudo muito mais evidenciado, né? Porque o ideal é que o quê? Além de eu escrever numa ferramenta, eu passe isso de forma verbal, eu gosto de fazer assim. Eu fazia o escrito, usava o instrumento para fazer a transição do cuidado, ligava para o meu colega, passava todas essas informações com ele e sempre dava essa sugestão: olha, colega, na hora que chegar aí o meu instrumento, dá uma lida dele, dá uma conferida e vê se precisa, né? Se você ficou com dúvida com mais alguma coisa. Por quê, gente? Parece que não, né? Eu sei que às vezes pode parecer loucura, mas não dá tempo de fazer tudo isso. Dá tempo. Dá tempo, dá tempo. A gente precisa entender que o tempo é um aliado e a gente precisa organizar o nosso plantão de forma com que dê tempo, né? O que não pode por exemplo, assim, uma informação não chegar até o meu colega e o paciente não realizar aquilo que ele precisava realizar, né? Então, é isso que a gente tem que ter em mente, porque se o meu paciente não fez o exame naquele dia, porque de repente não chegou para ele de forma clara o jejum, aí o que vai acontecer? Em vez dele ter a previsão de alta dele completa e executada no tempo certo, ele vai ficar mais tempo, porque dependendo do exame, ele não consegue nem fazer no outro dia, nem no mesmo dia. Então, aquilo prolonga, né? Aí o projeto terapêutico dele, todos aqueles cuidados que foram traçados, eles já se perderam em algum momento. Vamos ter que olhar para aquele projeto e ter que desenhar de novo. Então, eu falo que ter um instrumento, né, na transição do cuidado ajuda muito e previne muita coisa, tá? Diminui muitos riscos aí para o paciente, tá? Agora a gente vai para a terceira meta. A terceira meta fala sobre a segurança, né? A melhoria na segurança dos medicamentos de alta vigilância. E eu trouxe até uma listinha aqui dos medicamentos de alta vigilância, gente. Quando a gente fala em segurança medicamentosa, é um assunto extremamente extenso, é uma aula à parte, né? Todas as metas dão uma aula à parte, né, meninas? Mas falar de segurança medicamentosa é realmente você olhar para a instituição e ver a cadeia medicamentosa de onde você trabalha. Ver como é que foi desenhada essa estratégia, como é que foi pensado em toda, né, o passo a passo, né, desde a manipulação dessa medicação, né, de como ela vai ser distribuída, quem vai distribuir, de que forma vai distribuir, tá? Porque os erros de medicações, eles podem e devem ser evitados, tá bom? Eu acredito que a gente avançou muito nisso, avançou muito, né? De quando eu comecei na enfermagem para agora, eu vejo um cenário completamente diferente, né? A gente vive hoje um cenário que a gente tem mais tecnologia para poder adaptar as questões de farmácia, dispensar medicamentos, você consegue rastrear as medicações através de lote. Então, assim, hoje eu vejo que a gente tem um olhar muito diferenciado, né? Mas a gente ainda precisa caminhar muito. E muitas das vezes, quando a gente fala de caminhar com os erros de medicação, é realmente cumprir aquilo que é básico. É a medicação que chegou no posto de enfermagem, foi dispensada e ela chegou para o paciente X, você, por qualquer outro motivo, não conferiu se era o paciente X e você fez o paciente Y. Então, a gente ainda tem essas questões, né? Então, a gente precisa ter um olhar eu falo que bem criterioso quando a gente fala em medicação, tá? Porque os maiores eventos, né? Os eventos graves, e muitas das vezes um paciente pode ir a óbito por uma medicação que não foi feita de forma correta, tá? Em 2000, teve um relatório do errar humano, e isso trouxe, então, um olhar ainda maior para as instituições,
com relação à prevenção de erros, né, de medicação, tá? A prevenção de eventos adversos, ela abrange dentro dessa questão de segurança medicamentosa várias ações, né, e algumas etapas. Então, assim, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, que vai desde a embalagem do remédio, a identificação, como é que é armazenado esse remédio, como é que ele está prescrito, prescrição médica, nossa, a gente ainda encontra, né, instituições que ainda não trabalham com prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico, gente, ele é um facilitador, né, principalmente na prescrição médica, né? Não tem coisa mais, assim, ruim, né, desagradável você pegar uma prescrição, né, um receituário ali, onde você não consegue entender nada que está escrito, né? E você tem que ficar, então, adivinhando. Ou senão você tem que ficar chamando não sei quantas pessoas para tentar descrever e traduzir o que está escrito ali. Então, assim, isso aumenta muito a chance de erro, né? Aumenta muito a chance de erro. Eu posso estar lendo um captopril e eu posso estar lendo outra coisa. E daí, eu ler outra coisa vai fazer com que aplique um remédio que não é aquele que está prescrito. Então, isso é muito importante, a gente tem que falar muito bem disso. A dispensação, a preparação dessa medicação e a administração. Tá aí, já vou te dar a palavra, mas eu quero aqui trazer só para tudo isso, né, que a gente falou da cadeia medicamentosa. A gente precisa ter envolvido todos os profissionais, uma equipe multi realmente, porque isso não é só da enfermagem, né? Lá atrás, há muito tempo atrás, as pessoas achavam que medicação era um dever e uma preocupação somente da enfermagem, porque é ela que vai executar, é ela que vai administrar, é ela que vai preparar. Tudo bem, só que quando eu penso em medicamentos, eu penso em fornecedores, como é que essa medicação está chegando, como é que foi a escolha desse fornecedor, como é que ela chega na farmácia, como é que a farmácia recebe essa prescrição, como é que ela dispensa esse remédio. Então, assim, é uma série de etapas que não é só da enfermagem. Então, a gente sabe que o médico está inserido nesse processo, os farmacêuticos estão inseridos nesse processo, então a gente precisa entender que a cadeia é de todos esses profissionais, para que a gente consiga, né, garantir segurança. Thaís? Excelente, Camila, muito bem colocada a questão da multidisciplinaridade, né? Eu queria apenas trazer uma reflexão para o grupo que está nos assistindo sobre a relação dessa meta com as metas anteriores. Então, a gente falou da identificação, isso vai acompanhar todo o processo da cadeia medicamentosa, e nós falamos também da comunicação. Então, como que eu vou fazer a prescrição dessa medicação? Existe um padrão dentro da instituição, seja prontuário eletrônico ou não, né? Então, existe sim uma relação aí entre as metas que é importante também refletir. Elas se complementam dentro desse contexto. Perfeito, isso mesmo. Assim, quando a gente fala de segurança medicamentosa, são vários pontos, né, a se observar. E sempre tem como melhorar, né? Sempre tem como melhorar. Deu uma aula esse final de semana, aí uma aluna falou: Nossa, Camila, quando eu tenho parada na minha unidade, o mais chato, né, e que dá um pouquinho de trabalho, é eu ter que pegar a minha bandeja só de medicamentos e ter que levar para a farmácia e ela repor, e daí volta, a medicação não fica lá comigo. Eu falei, então, na verdade, isso é mais seguro não só para você, mas para o paciente, mas a gente precisa rastrear esses remédios. Como é que a gente atendia uma parada antes, né? Você atendia parada, você pegava o medicamento do carrinho e você não conseguia ter uma rastreabilidade, de fato, qual foi a medicação que o seu João recebeu durante a parada cardíaca dele. Por quê? Estavam todos os medicamentos ali e eu não sei qual foi o lote, qual foi a medicação, qual foi a data de validade, porque está tudo ali junto. Quando a gente separa esses medicamentos e você tem ali uma forma diferente de dispensar um medicamento que vai ser utilizado numa parada cardíaca, você consegue ter uma rastreabilidade dessas medicações. E se esse paciente vier a ter algum evento, alguma coisa que precisa ser investigado, a gente consegue rastrear aí esses lotes de medicamentos, né, de acordo com a medicação que ele recebeu. As meninas querem complementar alguma coisa dessa rastreabilidade? Tati? A questão da rastreabilidade é um ponto muito importante, né, e que a gente acaba
quando a gente trabalha aí diretamente, né, na qualidade, a gente acaba pegando no pé do pessoal por questões do que a gente chama de rastreabilidade reversa, né? Hoje, quando a gente pede, né, e a gente padroniza os processos de uma maneira em que a gente saiba qual medicamento o paciente usou, qual lote, validade, é no sentido de garantir um dos pontos que estão dentro da cadeia de segurança medicamentosa, né? Quando a gente fala da cadeia de segurança medicamentosa, vai desde a escolha do fornecedor, a padronização do medicamento, né? E eu acompanhar após a administração desse medicamento o que pode acontecer com esse paciente, né? Então, o que acontece? Quando a gente, como a Camila falou, antigamente trabalhava e a gente não sabia, a gente sabia que a gente tinha usado, eu usei uma insulina, eu usei isso, eu usei aquilo, mas eu não sabia qual era o lote, qual era a validade. E a gente não conseguia rastrear evento adverso e outras situações. A gente sabe que, infelizmente, ainda existem erros na indústria, que medicamentos podem ter que ser bloqueados lotes, e quando um medicamento, né, o lote dele é bloqueado pela Anvisa por algum problema, né, por um desvio de qualidade, por exemplo, na sua produção, a gente precisa rastrear os pacientes que usaram esses medicamentos para a gente poder acompanhar. E do mesmo modo, quando a gente tem um evento adverso grave, né, com o paciente que fez uso de algum medicamento, para a gente também conseguir rastrear. Então, a rastreabilidade, ela é um ponto que eu estou falando nesse ponto, que ela está dentro da segurança medicamentosa, mas aí ela tem relação também com controle de estoque, com conta do paciente, enfim, e com outras questões que nesse momento não vêm ao caso. Mas da rastreabilidade e da segurança, nesse sentido, é muito importante. Chique. Bom, gente, existem algumas determinadas classes farmacológicas que geram mais notificações de evento adverso. E ficou conhecido, né, como uma sigla inglesa, que é a PINT, né? Então, eu coloquei aqui essa tabelinha aqui para vocês terem uma ideia. Então, aqui a gente tem os anti-infecciosos, né? Potássio e outros eletrólitos, né? Insulina, os narcóticos e outros sedativos, quimioterápicos, drogas para tratar câncer, heparina e anticoagulantes e outros medicamentos de alta vigilância que são identificados em nível local, né? Aqui tem um exemplo, por exemplo, os bloqueadores neuromusculares, né? Então, assim, baseado nessa tabelinha, esses medicamentos são de alta vigilância e eles precisam vir identificados de forma diferente, tá? Então, por cores diferentes, etiquetas diferentes. E como é que eu sei que isso vai ser de fácil, né, entendimento? Treinando, né? Eu preciso deixar a minha equipe sabendo quais são os medicamentos de alta vigilância que eu tenho, quais são as cores de identificação que elas vão ficar, como é que eles vão ficar, né, distribuídos, como é que eles vão chegar até você, como é que vai vir essa etiqueta. Então, assim, é através de treinamento, gente. A gente só consegue lapidar essas informações com a equipe, melhorar isso através de treinamento. E é sempre importante, né? Às vezes a gente, auditor, quando chega, né, para poder fazer visita, né? Olha lá, a Tati colocou, esses medicamentos também pode ser chamado de potencialmente perigosos em algumas organizações. Eu lembro que uma dos questionamentos eram as cores, né? E os profissionais, muitas das vezes, eles ficavam tão preocupados em decorar, né? Decorar a cor, a etiqueta vermelha para esse nível para esse grau de medicação, a etiqueta lilás é para esse, a etiqueta amarela é para esse. Gente, eu sempre gosto, né, de falar que a gente precisa entender. Né, entender. E às vezes você ter lá uma pasta com todas essas etiquetas e as medicações que fazem parte do seu dia a dia e qual é a identificação que ela se encontra, você vai conseguir, né, dia a dia, familiarizando a sua equipe com esses exemplos, né, com essa tipo de informação. Não precisamos decorar. Eu lembro que o pessoal ficava doido para tentar decorar, com medo de ter uma pergunta e não saber responder qual era a cor. Então, assim, a gente precisa realmente fazer, né, dessas informações e essa educação de uma forma diária. As pessoas elas precisam entender por que as cores são aquelas, por que são identificados dessa forma, né? Que você consegue
executar muito melhor as suas atividades quando a gente entende e a equipe entende por que é assim e não porque tem que ser uma decoreba, porque é dessa forma, porque é uma implantação, é um protocolo que tem que ser seguido sem nenhum questionamento. Não, eu acho que a maior coisa é você fazer com que a sua equipe entenda por que ela tem que executar aquilo, por que existe essa padronização, né? Vamos lá. Agora, coloquei aqui, né, que introduzir barreiras que minimizem a possibilidade de ocorrência de erros, estabelecer protocolos claros e detalhados para a utilização de medicamentos de alta vigilância e para minimizar, consequentemente, esses erros, né? Preparo de misturas intravenosas contendo medicamentos de alta vigilância, muitas das vezes, né, o ideal, dependendo da instituição, se ela já conseguir preparar para isso, é que seja preparado pela farmácia, né? E assim, eu lembro que no hospital de alta complexidade que eu trabalhei, a gente tinha lá os medicamentos quimioterápicos que eram preparados pela farmácia hospitalar e eles eram dispensados, né? Somente para a administração da equipe da enfermagem. Então, assim, são algumas barreiras, né? Alguns protocolos institucionais treinados, e isso traz um benefício a mais para essa assistência, tá? Usar procedimentos de dupla conferência dos medicamentos. Então, a gente sabe também que uma das barreiras, né, é a dupla checagem, que ainda é algo, né, muito mistificado ainda dentro da enfermagem, né? Se alguém trabalha no hospital com dupla checagem, tem alguém aí, se quiser falar um pouquinho, eu acho que é bem importante. O que a Tati colocou aqui? Alguém trabalha com dupla checagem? E... Opa, vou voltar aqui. Eita, calma aí, gente. Calma aí que voltou aqui a tela. Aí aqui, ó, incorporar alertas automáticos nos sistemas informatizados. Aqui, um exemplo é, por exemplo, uma prescrição onde você tenha o médico prescreva ali, né, no sistema, 3 ampolas de potássio para administrar EV em bolos, tá? Aqui é um exemplo. Então, dependendo do sistema, o que já tem ali, né, no sistema que é utilizado, você consegue gerar um alerta para esse tipo de prescrição, tá? Noradrenalina, algumas medicações com doses acima daquilo que está padronizado. Então, tudo isso, o sistema ele pode trazer como alerta. Aqui, a Adelina, sim, na UTI fazemos dupla checagem e carimbamos juntos. Olha que excelente, muito bom. Eu trabalho, mas não consigo falar agora. Tá bom, Rivael, perfeito. Isso é ótimo, gente. Eu acho que a dupla checagem, ela precisa ser algo que a gente precisa ver mais, tá? Vamos lá. As meninas querem colocar alguma coisa da dupla checagem? Não? Tati, não? Não, Camila, na verdade, eu penso que a maior parte das organizações, elas acreditam que somente você ter uma identificação diferenciada, né, como você deu exemplo, de ter uma etiqueta vermelha, enfim, né, que cada organização preconize, já vale. Só que, assim, a gente precisa considerar que, às vezes, a gente tem um profissional que ele trabalha em mais de uma organização. Tem esse ponto aí também. A gente já está evoluindo para ter padronização, inclusive, dessas identificações, porque hoje cada organização Global, faz a né? seu modo, né? E a questão da identificação visual do medicamento é uma barreira, né? É uma das barreiras. Mas, para mim, e é o que eu venho vendo no mercado de trabalho, nas organizações às quais eu passo, a questão da dupla checagem, minimamente da dosagem, da via e do nome desse medicamento, antes, né, de ser administrado. É um ponto importante. Legal, isso aí. Que bom que teve gente aqui que já faz, isso é muito bom. Bom, assegurar cirurgias, né? A quarta meta agora, assegurar cirurgias com local de intervenção correto, procedimento correto e paciente correto. Gente, ó, eu lembro, assim, eu vim de uma cidade pequena, né? Aqui para Taubaté, e eu lembro de conversas de beira de portão da minha mãe, né? Por exemplo, assim, com a vizinha contando para minha mãe, fulano foi operar
era perna direita, operar a perna esquerda. Eu escutava alguns absurdos, assim, foi fazer uma cesariana e depois de um tempo ela começou ali com febre, saiu um líquido dos pontos, aí foram ver, ficou uma compressa dentro da paciente, né? A minha mãe mesmo, né? Ela teve, né, uma gase também que ficou pequena, e ela entrou no processo de sepse, né? Começou ali com febre e tal, e depois foi ver, o médico foi revisar, viu que tinha uma gazezinha, né, bem superficial na camada adiposa mesmo, e retirou. Mas ela começou ali com um processo infeccioso. Então, gente, quando a gente fala de cirurgia segura, né? A gente precisa caminhar muito também nesse quesito. Acredito que a gente melhorou muito, né? Quem nunca ligou o Fantástico e não viu algum absurdo relacionado à cirurgia, né? A troca de membros, paciente que era para operar uma mão e não foi operada a mão, foi operada a perna. Então, assim, se a gente for procurar em YouTube, em sites, a gente vai encontrar muita coisa. Então, eu vejo que a gente caminhou muito nesse sentido, né? Mas a gente ainda precisa caminhar mais, né? Então, aqui essa meta, ela visa aperfeiçoar a comunicação entre os profissionais envolvidos no processo cirúrgico, né? Assegurar a inclusão do paciente na marcação do local da intervenção. Então, o protocolo de lateralidade é um protocolo fundamental, né? É um protocolo que no início ele dá muito trabalho para ser implantado, porque você precisa trazer esses profissionais para essa cultura de segurança no ambiente cirúrgico e fazer com que o paciente participe, né, desse processo, né? Você entregar uma caneta ali, um pincel para o paciente e falar para ele, olha, seu João, o senhor vai fazer uma cirurgia no rim, né? Então, qual é o rim que o senhor vai operar? Que lado que ele está? Então, tá aqui a caneta, marca para mim. Então, assim, tudo isso requer um amadurecimento muito grande, mas, gente, é um protocolo extremamente fundamental, né? Fundamental. Então, vale muito a pena esse desenrolar desse protocolo mesmo, a insistência em fazer com que isso aconteça, né? A gente vai garantir cirurgias e procedimentos invasivos no local de intervenção correto, procedimento correto, no paciente correto. A gente sabe que o Ministério da Saúde, ele tem, né, um checklist padronizado que você pode adequar de acordo com a sua instituição, né? Ele não é engessado, você pode trazer esse checklist para dentro da sua realidade, né? Vou falar um pouquinho, então, daquilo que é importante dentro dos quesitos do paciente cirúrgico, que é a identificação correta desse paciente. Aí é confirmar o nome completo desse paciente, número de prontuário, a pulseira de identificação desse paciente, conferir também os dados do paciente na ficha da admissão, termos de consentimento. O termo de consentimento é muito importante. Há uma questão que eu vi sobre essa paciente, parece que teve um membro amputado, é que ela não sabia, tá? Eu não fui ler a fundo a reportagem, eu vou procurar ver, não sei se as meninas viram, e parece que a família também não sabia. Parece que a família foi tomar conhecimento também dessa amputação depois. Então, assim, os termos de consentimento, eles são muito importantes. O termo anestésico, o termo do procedimento que vai ser executado. O paciente, ele precisa saber dos riscos cirúrgicos que ele tem, ele precisa assinar esse termo. Então, assim, o termo, ele não pode ser um termo todo já escrito, definido, e o paciente só assina, ninguém explicou para ele o que ele vai fazer, ninguém explicou para ele qual é o risco que ele tem de fazer aquele procedimento. Então, assim, o termo, para mim, ele vai além de você dar um papel para o paciente assinar. Você tem que ler em conjunto, ele tem que entender o que está acontecendo, aí sim ele vai consentir que aquilo aconteça. Fala, Tati. Eu li sobre esse caso que você colocou aí, né, que é o caso da amputação do membro. Em uma das reportagens que eu li, diz, né, o hospital alegando, sim, que há um termo de consentimento, porém a família não, nem a paciente, nem a família, existe a recordação da assinatura do termo. E aí traz um ponto importante, que é esse que você traz para a gente. O termo, ele deve ser explicado ao paciente. A gente precisa considerar que o termo ele está relacionado ao procedimento.
Então, o profissional que realiza o procedimento é que deve aplicar o termo. Então, é o profissional anestesista, é o profissional cirurgião. O que acontece? Hoje a gente encontra nas organizações termos genéricos, que é o que você colocou, termos prontos em que ali não está claro quais são os riscos daquele procedimento, e há também uma questão de colocar termo de procedimento cirúrgico e termo de anestesia junto. Está errado. Por quê? Porque o risco cirúrgico é um, o risco anestésico é outro. São coisas totalmente diferentes. A gente já peca por isso, é tudo no mesmo termo, o paciente não é explicado, né, não é passado para ele. O paciente, muitas vezes, ele assina naquele combo de documentos, né, que ele tem que assinar, e aí, quando ele é questionado, como nesse caso, ele vai dizer assim, não, eu não assinei. Eu não assinei. E uma coisa muito comum que a gente vê é termo faltando informação. Então, geralmente, são aqueles termos que, às vezes, ele tem o primeiro nome do paciente lá no cabeçalho, ele não tem mais nada escrito, ele tem uma assinatura lá. Gente, o documento ele precisa ser preenchido na sua totalidade, ele é um documento com finalidade jurídica, né? E a gente peca aí, porque é tudo isso que você falou. Aí, quando acontece uma coisa dessa, como é que você faz? Como é que você vai falar para o juiz que você tem, que você não viu, mas está lá o termo assinado, você assinou sem saber? É complicado, é muito complicado. Comunicação efetiva, né? É o que a Thaís falou lá atrás, né? Efetiva, justamente. Né? A Thaís colocou aqui, termos aplicados por profissionais administrativos é muito comum encontrar, é verdade. O médico vai lá e pede para a escriturária dar o termo, para ela ler, para agilizar o processo, né, gente? Infelizmente, né? Fala, Rivael. Peraí. Eu não aguento ficar sem falar. Ah, pois pode falar. O ideal é que fale mesmo. Bem. Acho que a Tatiana que estava falando aí, né? Eu não sei se todo mundo me conhece, mas sabe que eu trabalho no hospital escola pediátrico e eu faço consultas de enfermagem pré-operatório e até exame de alta complexidade. E aí ela falou uma coisa muito correta, fez uma colocação corretíssima, que o termo de consentimento livre e esclarecido para o procedimento é uma coisa, e o termo de consentimento e o entendimento do risco anestésico é outra. Aí eu vou rapidamente contar aqui, para não passar muito tempo, que já tá tarde. Esses dias eu atendi uma família, e aí faço todo o levantamento, aquela coisa da sistematização. Mas antes eu perguntei, quem é a senhora? Ah, eu sou a avó. Ah, tudo bem. Aí chegou num certo momento, eu falei assim, cadê os documentos da guarda da criança? Ah, eu não tenho. Então, se a senhora não tem a guarda da criança, a senhora é legítima como avó, mas a senhora não tem a autonomia, o direito de assinar algo que coloque em risco a criança. Aí ela ficou assim, preocupada. Eu falei, não, mas o procedimento a gente pode remarcar. Agora, eu não posso permitir a senhora assinar um termo que compete ao pai e à mãe. Se a senhora tivesse a guarda da criança como tutora, provisório, ou até mesmo a guarda definitiva, seria uma outra situação. Então, ela entendeu super bem e foi embora, remarcamos a angiotomografia dele para um outro momento. E aí, colocando nesse momento também a questão de adolescentes. Adolescente é comum, namoradinho, peguete, ficar lá. E aí tem os procedimentos. Não pode assinar. Ou é o pai ou é a mãe. Pode fazer o barraco que quiser, pode chamar a polícia, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é claro, do artigo 4 ao 14º, fala sobre essa questão. Então, se não é o pai, não é a mãe, não tem o direito. Agora, se é uma criança ou um adolescente institucionalizado, é totalmente diferente. Assim como o jovem infrator que está sob a custódia do Estado, que é a Fundação Casa. Aí sim existe um outro parâmetro, mas também o guardinha lá, aquela pessoa que faz a segurança, a escolta, ele não tem esse direito. E também tem uma outra questão, que a própria Vara da Infância e da Juventude pode liberar
esse jovem ser acompanhado pela mãe. Então, tem várias diferenças aí, tanto para o público adulto, como de maior idade, como da população pediátrica e neonatal. É isso que eu queria contribuir e vou fechar aqui. Boa noite. Legal, muito obrigada, viu, pela contribuição, é isso mesmo. Você tocou num ponto muito importante, né? Ó, já fica aí a dica, porque a gente tem que se aprofundar naquilo que a gente escolheu trabalhar, né? O Rivael falou muito bem das questões aí da criança e do adolescente. Existe estatuto para isso, então a gente precisa ler, precisa se cercar de todo esse conhecimento para você não cair em situações que realmente te prejudiquem, né? Que seja ruim para o seu, para a sua profissional, para a sua carreira mesmo, né? Então, esse é o caminho, muito bom, e acontece mesmo. Cadê aqui? Tudo isso que o Rival está colocando é muito importante. Por início, falamos dos protocolos estarem alinhados ao perfil do paciente atendido. Perfeito. Legal. Rivael é show de bola. Bom, gente, vamos lá. Local de intervenção correto. Então, marcar o local de intervenção cirúrgica, se possível, ainda com o paciente acordado, isso tem que ser, né? Então, assim, o ideal, o protocolo de lateralidade, o paciente, se ele puder fazer essa marcação, o ideal é que seja ele que faça, tá? Essa marcação, se não for feita por ele, deve ser realizada pelo profissional que fará o procedimento e ser visível mesmo após o paciente preparado e coberto, tá? Ainda eu acredito que o protocolo de lateralidade ainda seja um desafio, né? Ainda para muitas instituições onde o paciente realiza essa marcação e muitas das vezes é um profissional que realiza essa marcação, tá? Mas a gente precisa avançar nesse quesito, né? Porque o paciente, ele faz parte desse processo, ele é muito importante o processo, então ele precisa, né? Tanto para ele ter esse entendimento, quanto para a equipe, que ele realizar essa marcação é um passo diferenciado nesse processo e seguro, né? Aí tem a pausa, né, o time out que a gente fala, que é a confirmação antes da cirurgia com relação ao local, o procedimento, se o paciente está correto, se todos os documentos, se todos os equipamentos necessários estão de fato ali disponíveis e estão funcionando, tá? Por isso que a gente tem esse checklist, né? Tem alguém aqui que não trabalha com checklist de cirurgia segura? Gente, ficou ruim a imagem. Mas esse checklist, gente, tá na internet, tá? Se você colocar lá, checklist, cirurgia segura, OMS, vai aparecer esse checklist, tá? Aqui, esse checklist, ele pode ser alterado, ele tem que conter as informações básicas, mas ele pode ser, sim, melhorado, né? Ele pode ser alinhado ao perfil da instituição que você trabalha, tá bom? As meninas querem colocar alguma coisa aqui do checklist? Não? Tranquilo? Agora a gente vai para a quinta meta, que é reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados, né? Assistência à saúde, né? Que é o quê? Promover a prevenção e controle de infecções em todas as unidades por onde esse paciente passar, por meio de um programa efetivo, né? E que a gente tem que ter uma ênfase, né? Tem que batalhar ali em cima da higienização das mãos, né? Por isso que existem aí a educação continuada, ela é muito importante, porque quando a gente fala de prevenção, né, de as infecções relacionadas à assistência à saúde, a higienização das mãos é a primeira, né, é o que vem lá em primeiro, existem várias outras barreiras, várias outras melhorias mesmo que a gente pode fazer para minimizar o risco do paciente à assistência à saúde, mas eu vou falar um pouquinho da higienização das mãos, que é você olhar de uma forma estrutural mesmo para como que você vai ofertar isso para a equipe, né? Presença de lavatórios. Será que aonde estão os lavatórios das minhas unidades? Eles estão de forma estratégica? Eles estão facilitando o acesso dos profissionais a isso? Porque não adianta. Eu lembro que quando a gente, antes de passar por reforma na terapia intensiva, olha que coisa doida, a gente tinha 13 leitos e só tinha um lavabo do lado de dentro e um lavabo externo que você tinha que atravessar 2 portas para chegar nesse lavabo. Então, assim, estrategicamente, né? E se a gente for olhar para as RDCs,
tinha que ser revisto. Então, muitas das vezes era retirada daquela porta, e foi isso que a gente fez, isso lá em 2003, né? Logo que comecei a trabalhar em terapia intensiva. E foi feita uma série de ajustes para facilitar o quê? O acesso dos profissionais a esse lavabo, né? Então, gente, a gente fala muito aí dos 5 momentos de higienização das mãos, que é o álcool gel à beira do leito, tudo isso ajuda muito, tá? Mas não isenta nós profissionais de higienizar as nossas mãos o tempo todo. Por isso que eu falei da educação continuada, né? Que vai fazer o quê? Treinamento constante, né? Vai criar dentro ali das suas unidades multiplicadores para facilitar esse processo de higienização mesmo, o acesso ao álcool gel, o uso do álcool gel, né? E daí a gente precisa, né, avaliar e monitorar tudo isso, porque existem aí instituições que, de uma forma tecnológica e bem avançada, né? Eu vi uma vez, acho que foi no Einstein, que eu vi que eles fazem um código de barra, onde eles conseguem visualizar através do código de barra, acho que na pia, não estou lembrada agora ao certo. Quantas vezes esse profissional ele higienizou as mãos, né? Então, ali, existem várias formas da gente monitorar, né? Eu acho que a gente trabalhar a cultura do profissional entender que a higienização, ela é importante, ela é primordial e ela evita vários, né, eventos relacionados à infecção, isso para mim é o primeiro passo. O profissional ele precisa entender por que ele está lavando a mão, por que ele precisa lavar a mão, por que essas orientações elas são maçantes, elas são repetitivas. Eu lembro que a gente gerir esses indicadores e você ver que de repente uma unidade não atingiu a quantidade de álcool gel necessário para aquele mês, para aquele dia, para aquela semana. Gente, é muito ruim porque isso é o básico, né? Isso é o básico. E claramente a gente vê quando você avalia, quando você monitora esses indicadores, tanto de higienização das mãos, mas o uso de álcool gel, a gente vê que quando você tem uma queda, você tem um aumento, sim, das infecções relacionadas à assistência de saúde, tá? Então, já vou deixar vocês falarem, mas aqui tem orientações, treinamentos, campanhas anuais, estudos, né, observacionais, que são aqueles estudos onde a gente colocava sombra, né, às vezes dentro da unidade, não para confrontar esse profissional, esse colega, né, mas que realmente depois ele é avisado, falou, olha, eu fiquei aqui hoje te observando e vi que você teve 10 oportunidades de higienizar a mão e você não fez isso, você só fez 3 vezes isso. Então, assim, desenvolver, né, essa maturidade nos profissionais, que realmente a higienização, gente, é o primeiro passo, é o primeiro, né, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando eu faço assistência a um paciente, termino essa assistência e vou para um outro paciente, que é a higienização, né? Divulgação das normas e instruções técnicas e até jogos interativos, né, entre os profissionais, os pacientes e também os acompanhantes. A gente não pode deixar de pensar que o acompanhante também ele está dentro dessa meta. Ele também precisa ser desenvolvido para entender que higienizar as mãos, mesmo estando ali como acompanhante, também faz parte do processo. Pode falar, tá, Thaís? Pessoal, só para falar um pouco sobre história, né? Eu gosto bastante de história, então, em alguns dos livros que eu li sobre a evolução da medicina aí, para vocês terem ideia, no nosso século, né, passado, a gente tinha os mesmos profissionais que atuavam lá nos procedimentos de necrópsia, e depois eles iam para realizar parto. E aí a taxa de mortalidade era absurda, e ninguém sabia e entendia por quê. E estava relacionada ali à higienização das mãos, porque os profissionais manipulavam, né, todo aquele processo de necrópsia, enfim, que tinha ali resíduos, infectantes, enfim, e depois trazia isso para o procedimento do parto. E isso fazia com que a taxa de mortalidade fosse, assim, às alturas. E aí depois instituída, né, no processo aí de evolução que a gente teve, a higienização das mãos, dentre outras barreiras, foi se diminuindo assim, de maneira drástica a taxa de mortalidade relacionada a essa etapa que parece tão simples, mas que representa muito dentro de uma instituição. Com certeza, gente.
Eu trabalhei muitos anos em terapia intensiva e assim, claramente para mim, todas as barreiras são muito importantes, mas se a gente não começar e a equipe não entender que a higienização das mãos ela é o primeiro passo para tudo, a gente não consegue ter bons resultados com as outras barreiras, tá? Então, é um trabalho mesmo cultural, você culturar uma equipe para que ela entenda que mais importante do que eu ver um indicador exposto na parede que eu consegui atingir no uso de álcool gel e tudo mais, é eu ver que realmente a higienização foi realizada, os profissionais entendem isso, eles mesmos se observam e eles mesmos de uma forma mútua, e acho que tem que ser muito positivo isso, é lembrar o meu colega que, olha, colega, você teve a oportunidade de higienizar sua mão, você não fez. Então, volta lá, antes de você começar, volta lá, faça isso. Porque, gente, a gente precisa entender que infecção é algo que aumenta a mortalidade dentro do hospital, dessas questões. Então, assim, não é só pensar que, meu indicador tá bom, nossa, minha equipe usa, mas espera aí, vamos realmente olhar a fundo e ver se não somente um dado seu está positivo, mas um resultado de eventos, né? Você teve uma queda aí considerável nas suas infecções, como é que está isso? Então, eu gosto muito de correlacionar, né, a higiene das mãos ao resultado das infecções realmente que a unidade apresenta. Aqui, a gente está indo para a sexta meta, deixa eu ver se tem aqui. A sexta meta, reduzir o risco de lesões a pacientes decorrentes de quedas e lesão por pressão, né? Última meta, né? Aqui são metas que todo mundo fala, né? Nossa, na minha unidade eu tenho protocolo de queda, eu tenho protocolo de lesão por pressão. Ok. Então, a gente precisa sim ter protocolos bem desenhados, protocolos implantados, protocolos gerenciados e protocolos que, quando acontece algum evento relacionado a uma lesão, um evento relacionado a uma queda, a gente precisa revisitá-los, né? A Tati fala muito disso, né? O protocolo ele não é engessado, ele precisa, né, passar por melhoria sim, e quando acontece um evento, a gente relacionado a isso, a gente precisa sim estar propondo ali melhorias, né? Onde que eu consigo melhorar ainda mais, né? Como é que a gente reduz esses riscos? Elaborando, implementando e monitorando ações para reduzir lesões decorrentes de quedas e lesões por pressão, tá? A gente sabe que quando a gente fala de quedas, né? Quando a gente vai avaliar o risco, aí eu penso na questão estrutural. Como é que eu estou cuidando da questão estrutural? A minha cama teve uma grade que quebrou, eu deixei a grade quebrada uma semana e mesmo assim eu admiti paciente numa cama com a grade quebrada. Então, assim, tudo isso é uma exposição que eu faço ao meu paciente a um risco, né? A gente falou dessas questões de identificação. É muito interessante também a instituição que já trabalha com a identificação do risco de queda, né? Então, assim, eu posso colocar lá uma pulseira de uma cor diferente no meu paciente, acima de 60 anos, onde ali ele já conta para a minha equipe, de uma forma visual, que esse é um paciente com risco de queda, né? Se o meu paciente tiver uma queda, e dependendo da queda que ele tem, ele pode, sim, ser levado a um dano óbito, ele pode ter complicações ali que pode levar ele a óbito, né? O paciente teve uma queda da cama, fraturou um fêmur, vai passar por um procedimento, né, complexo, ele pode, sim, depois desse procedimento, complicar ainda mais. Então, esse risco de queda, ele tem que acontecer por parte de toda a equipe, tá? Então, sempre reavaliar esse risco, se houver alguma alteração clínica no paciente, isso é muito importante, né? Às vezes o meu paciente, ele faz uso de um remédio, ele entrou na enfermaria ou entrou na terapia intensiva não fazendo uso de um remédio, mas depois ele
começou a fazer uso de um remédio que deixa ele mais sonolento, deixa ele mais letárgico, e aí, eu aumentei o risco dele para uma queda, né? Eu, de repente, vou levar ele deambulando para o chuveiro, ele pode sofrer uma queda decorrente dessa medicação que ele está utilizando. Então, assim, são várias coisas que podem mudar o risco do meu paciente durante essa internação, tá? É importante eu identificar isso na beira do meu leito? É importante, né? É muito bacana aqueles leitos que você consegue colocar uma placa com os riscos gerenciáveis da sua unidade. E ali você coloca. Então, placa, identificação através de uma pulseira, tudo isso ajuda a minimizar o risco de queda, né? E coloquei aqui do risco, né, da lesão por pressão, onde a gente sabe da importância da mudança de decúbito, né, porque daí eu vou redistribuir a pressão, né, que o paciente sofre na pele, então eu vou melhorar essa circulação dele, né? Muitas das vezes a gente utiliza somente o colchão piramidal ou as placas, né, de hidroculoide, algumas aí que fazem a prevenção da lesão por pressão, só que só isso não faz um risco, não faz uma prevenção tão efetiva. A gente sabe que a mudança de decúbito ela é muito importante. Hoje em dia tem os colchões pneumáticos, né, que são ótimos, né? No hospital que eu trabalhava, a gente fez até um trabalho muito legal, muito importante, onde a gente adaptou uma UTI inteira só com colchão pneumático e a gente teve assim, ó, redução drástica da abertura de lesão por pressão. Então, realmente é um custo-benefício muito bom, né? Que você consegue realmente ver, porque é um colchão que você consegue comprar para a unidade, consegue depois que o paciente utilizar, higienizá-lo e deixá-lo com ele, diferente do colchão piramidal, que eu também não posso deixar ele 40 dias no paciente, eu tenho que mudá-lo, eu tenho que trocá-lo, né? Conforme ele vai perdendo as esferas ali de prevenção mesmo, tá? Evitar posicionar o paciente diretamente sobre sondas, drenos e sobre proeminências ósseas, né, com hiperemia não reativa, tá? Então, isso é um olhar, gente, aí eu vou trazer muito aqui a enfermagem, é um olhar muito da enfermagem, é um olhar muito do enfermeiro, é você realmente fazer a sua sistematização voltada a um exame físico adequado, né? Muitas das vezes o enfermeiro, ele olha somente a lesão por pressão maior, e a gente sabe que a lesão por pressão por dispositivos médicos, ela também é ruim, ela também descaracteriza uma imagem, tá? Lesão, ó, quer ver um exemplo aqui? A lesão por pressão pela fixação de sonda, né? Eu já tive um paciente que teve uma lesão tão séria, né? E tão assim, como que eu posso dizer, tão agressiva, que ele saiu com uma descaracterização ali da narina. Gente, então assim, isso é muito ruim. A gente precisa trazer isso para a equipe, precisa ter discussões, sabe, acerca desse assunto e que a equipe inteira entenda, né, que esse é um processo muito nosso, esse é um compromisso muito nosso, né, reduzir ao máximo aí a lesão por pressão. As meninas, colocar alguma coisa? Eu até coloquei aqui no chat a respeito disso, né? Quando a gente olha para o protocolo de lesão por pressão, a gente tem uma visão muito simplista dele, né? E ele é muito além daquilo que a gente pensa, porque ele é um protocolo de prevenção, né? Ele não é um protocolo de tratamento, ele é um protocolo de prevenção. Então, quer dizer, eu preciso considerar a primeira coisa que a gente pensa, né? A questão do paciente no leito, de mudança de decúbito, mas eu preciso considerar que a gente tem lesão por pressão no centro cirúrgico, então se eu tenho um centro cirúrgico, se eu tenho um paciente que vai para lá, eu preciso considerar. Quer dizer, porque eu posso ter um paciente com lesão por pressão relacionada a posicionamento cirúrgico, então isso é um ponto importante. A outra questão são as ações de prevenção, né, relacionada aos dispositivos médicos, né, catéter, tubo, sonda, dreno, como você colocou. Um outro ponto que a gente precisa considerar é ações de prevenção para casos de necessidade de contenção mecânica desse paciente. Então, é um outro ponto aí, paciente fazer lesão por pressão, por contenção mecânica incorreta. Contenção mecânica é polêmico. Toda vez que a gente fala disso, então a gente precisa abrir o leque e pensar qual é o perfil, como eu disse lá no começo. Qual é o perfil da minha unidade? É esse. Então, de acordo com a prestação de serviço que eu tenho, eu vou desenhar o meu protocolo em cima disso. Perfeito, muito bom. Gente, é isso mesmo. Ó, daí eu quero fechar com essa foto aqui, ó.
e com essa frase. Para mim, o paciente sempre tem que estar em primeiro lugar, né? Eu acredito muito que quando a gente coloca o paciente no centro, né, do cuidado, quando eu olho para ele e imagino que todas as passagens dele dentro do hospital, de um ambulatório, seja numa clínica só de exame, eu preciso olhar assim com cada detalhe por onde ele vai passar e o que eu posso evitar de evento, de situações, né, de circunstâncias de risco, de eventos adversos. Por quê? O paciente, muitas das vezes, ele entra para ficar 3 dias, né? Nós falamos sobre isso no comecinho, e às vezes ele sai de lá com 10 dias, né? Porque ele ficou por conta de alguma barreira, algum processo, eu não consegui executar da melhor forma. Então, assim, colocar o paciente no centro e trazer ele sempre, né, para esse nível de atenção, né? Vou deixar as meninas finalizarem também, que elas fazem visita, elas visitam várias instituições, né? Avaliam aí essas questões de gestão de risco, gerenciamento de risco, e a gente sabe que tudo isso influencia muito, né, Tati, Thaís? Com certeza. Como a Camila bem colocou no começo, a gente tem muito ainda o que aprender, né, com a questão das 6 metas, a gente vem caminhando, considerando que o Programa Nacional de Segurança do Paciente, esse ano, completa 10 anos, né, ele foi lançado em 2013, foi quando as metas realmente vieram de uma forma formal para que a gente colocasse nas organizações. São coisas ainda que temos a aprimorar, caminhamos bastante, mas a gente ainda tem muito o que aprender, são pilares básicos da assistência à saúde. Se a gente conseguir trabalhar de acordo com o perfil da organização, as 6 metas, vocês podem ter certeza que vocês estarão muito à frente de muitas organizações no que se refere aí ao gerenciamento de risco, à prevenção de eventos adversos. O nosso maior objetivo, eu, Camila, Thaís, como profissional de saúde, em promover esses encontros, é disseminar o conhecimento para que a gente reduza os eventos adversos relacionados à assistência à saúde. Capacitar vocês, empoderar novos profissionais para que vocês realmente atuem aí na linha de frente, transferindo esse conhecimento, né? Porque a gente está aqui, a gente sabe que como a gente trabalha, a gente vê muita coisa, mas nós somos eternos aprendizes. O tempo todo a gente está trocando e está aprendendo. Então, o nosso maior objetivo é fazer com que vocês entendam o quão todo esse processo é importante para que vocês consigam levar isso para a prática de vocês e prevenir aí a ocorrência de eventos adversos. Perfeito, isso mesmo. Thaís? Olha, depois que vocês duas já colocaram, né, muito bem toda essa questão, o que me resta é dizer para os profissionais que ainda se encontram aqui é que a gente tem que manter o estudo constante, né? Buscar compreensão dessas 6 metas, se aprofundar nelas, não esperar, por exemplo, a cobrança da qualidade, a cobrança do gestor de área, enfim, porque isso faz parte do trabalho de cada um de nós, dentro das instituições, sejam elas hospitalares, ambulatoriais. Então, é importante conhecer e aprofundar mesmo o conhecimento aí nas 6 metas, porque cada um vai fazer diferença. Tá bom? É isso aí. Obrigada pela presença de vocês. Muito bom. Gente, agradecer a presença de todos, então. Muito obrigada mesmo, tá? 1h30 aqui com a gente, foi muito bom. Agradeço. Eu acredito que, assim, esse conhecimento todo que vocês estão levando daqui, com certeza, vai agregar muito aí já amanhã na vida de vocês, né? Eu acho que tudo que a gente pode fazer para melhorar a segurança do paciente, eu vejo isso como uma responsabilidade de todos nós, tá? E quando a gente abre, né, a nossa mente, a nossa mentalidade, ela começa a pensar que, nossa, meu paciente ele tem que entrar seguro, ele tem que sair seguro, eu tenho que ofertar o melhor para ele no quesito segurança, né? A gente fala muito dessa questão de hotelaria, hospitalidade e tal. Ótimo, isso tudo é muito bom, mas a segurança, gente, é algo que tem que vir já no nosso, sabe? Tem que vir no nosso Corém, tem a Adriana que não é do Corém, mas tem que vir no nosso Corém. A gente tem que respirar isso o tempo todo, né? E a gente só consegue melhorar nisso
é estudando mesmo, é sentando, tendo discussões ricas acerca desse assunto, tá? Então, quero agradecer a disponibilidade de todos, foi muito bom estar com vocês aqui hoje, desejar uma boa semana, e no próximo domingo a gente tem um outro tema, e eu vou distribuir o link para vocês, como a gente fez nessa Masterclass agora. Thaís, Tati, muito obrigada, viu? Gente, até mais. Beijão. Beijo, gente. Obrigada, viu? Obrigada a todo mundo. Tchau, boa noite a todos. Tchau.